Olá, sou o missionário Isaías Ângelo Aguiar e gostaria de compartilhar com todos a minha experiência quase morte. Fica até o final desse vídeo, sua vida vai ser muito impactada com esse testemunho. Levando a vida com todo vigor, toda a força do Senhor, fazendo a obra de Deus, jamais a gente imaginaria que iria acontecer um fato como esse. E de surpresa, no dia 19 de dezembro de 2025, estava em casa e de repente começou uma dor muito forte aqui no peito. E tomei um pouco de água, mas ao invés de passar a dor, ela começou a aumentar mais ainda. E de repente comecei a suar frio, senti mal-estar, fraqueza no corpo. Então eu peguei a chave e estava tentando ir para o carro, no estacionamento aqui do condomínio, para poder ir até o hospital. Mas quando cheguei até o carro, estava perdendo as forças do corpo, consegui dar sinal para uma pessoa que ia passando, e ela parou então para me socorrer. Chama Fernanda aqui do condomínio, ele, sua esposa, sua criança, estava no carro. E disse, entra aqui, eu levo você para o hospital. No meio do caminho eu estava orando, porque estava suando muito frio, e a vista toda turva. Até disse para o motorista, socorre, porque eu estou passando muito mal, e não sei se vai dar tempo de chegar no hospital. Então eu abri o vidro e comecei a olhar para o céu e comecei a falar com Deus. Se fosse a vontade de Deus me recolher, então que seja feito. Mas eu disse, Deus, eu gostaria de viver mais um pouco, fazer a tua obra. Tem tantas pessoas se perdendo, tem tantas pessoas precisando de curas, de milagres, Senhor. E se for da tua vontade, aprove ao Senhor de me dar uma oportunidade de viver mais um pouco, eu peço que eu não fique com sequelas, Senhor. Já orei para tantos paralíticos, pessoas cegas, pessoas surdas, doentes enfermos. E quantas pessoas em cadeira de roda que eu orei, sequela de derrame, sequela de infarto. E eu não quero ficar numa cama dependendo dos outros. Não deixa paralisar nenhuma parte do meu corpo. E que se o Senhor for permitir mais uns anos de vida, então que seja sem sequela. E naquele momento que eu estava olhando para o céu e orando, começou a vir algumas estrelas, bem pequenas ao longe, e elas começaram a aumentar. Quando chegaram bem perto do carro, elas aumentaram em tamanho e ficaram todas coloridas. E ali naquele momento, eu percebi que Deus estava me buscando e as minhas vistas perdi o sentido. Puxei o ar bem forte, soltei pela boca e disse, Deus, salva-me, prolonga a minha vida, me dá mais uns dias de vida, me dá uma oportunidade de continuar fazendo a tua obra. Se o Senhor, meu Deus, permitir eu viver, eu vou continuar fazendo a tua obra, pregando o Evangelho. E de repente aquelas estrelas então foram indo embora, voltando de volta para o céu, aquelas luzes. E quando me vi, estava já no PA, aqui, posto de atendimento aqui na cidade de Jundiaí, próximo de casa. Tiraram então a pressão, estava 8/5 e ela estava muito baixa. Colocaram a máquina de eletro e o enfermeiro disse, acho que essa máquina está com problema. Aí o médico chegou e falou, não está com problema, ele está tendo infarto. E começaram então a me medicar, alguns comprimidos, mastiga, engole. E eu percebi, então, o doutor ligando para o SAMU e dizendo, vocês precisam vir logo, o SAMU precisa vir com 15. E o tempo está passando. E eu percebi que o médico estava muito nervoso. Falei, acho que o meu caso é muito grave. E comecei a repreender a morte. Porque eu lembrei do Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ó Senhor. Então eu comecei a determinar a morte. Morte, eu não te aceito. Morte, o Senhor te repreenda. Sai daqui, hoje não é um bom dia para mim morrer. Eu não vou morrer hoje. Deus, aonde a morte gera vida,
morte, sai, falando alto, gritando. Para mim, eu estava gritando, mas minha voz estava muito fraca. Mas eu estava gritando na minha força, dizendo para a morte ir embora. E eles foram me medicando mais remédios, e eu disse, doutor, o senhor já me deu tanto remédio, menos um para tirar essa dor aqui que eu não aguento mais, parece que ela vai explodir aqui no meu peito. Parece que o meu peito vai explodir, eu não estou aguentando. E ele então disse, calma, vai passar. E me deu mais um pouco de alguns comprimidos e disse, mastiga e engole. E o SAMU chegou e me socorreu e fomos para o Hospital São Vicente de Paula, aqui em Jundiaí. Chegando lá, fizeram os procedimentos, fizeram o outro elétrico e disseram, sobe ele para a mesa de cirurgia. E aí eu percebi que eles colocaram uma outra maca e correram para uma sala muito gelada, uma máquina, e me colocaram ali naquela máquina e começaram a me depilar e passar álcool no corpo e de repente chegou um médico e disse, olha, Sr. Isaías, eu vou fazer um catéter, vai dar tudo certo. Eu disse, olha, desde que o senhor tire essa dor, está muito forte no meu peito, eu falei, nossa, essa dor vai desaparecer. E então ele me cortou aqui no braço e começou a enfiar algo no meu braço. E eu dizia para o médico, olha, doutor, eu não sei se eu me preocupo com a dor do peito ou essa dor desse braço. Ele falou, não, é assim mesmo, já passa. E ele disse para mim assim, olha, sua artéria principal, ela está totalmente entupida. A outra está com 70 e a outra 70. Mas nós vamos desobstruir. E ele começou a mexer ali. Depois ele disse, eu vou colocar um stents. Passando então o tempo, ele disse, a dor desapareceu? Eu falei, ainda não, está forte. Passando alguns minutos, ele pergunta novamente. Eu falei, ainda continua, diminui um pouco. Ele falou, vai desaparecer toda ela. Passando um outro tempo, ele disse, e a dor sumiu? Eu falei, sumiu. Eu falei, então você está salvo. Agora você vai para a UTI. Tiraram daquela maca, colocaram uma outra e levaram para a UTI. E ali na UTI, comecei a orar, agradecer a Deus por ter passado por aquele momento, pelo vale da sombra da morte, mas mesmo assim, segundo os médicos e as enfermeiras, ainda estava correndo risco de vida. E começaram a me medicar com soro. E o que é passar pela morte gerando vida? Esse é um testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês. De frente comigo na UTI havia uma pessoa chamada Alex. Do outro lado que eu conseguia enxergar tinha um outro rapaz chamado Bruno. E eu então olhei para aquele Alex e disse, moço, olha para mim. Vou falar uma coisa muito séria para você. Do teu lado tem um vulto. E eu estou olhando para aquele vulto, fechei os olhos, abri os olhos e está bem do teu lado. Um vulto todo escuro. E ele é do mal. E eu estou aqui repreendendo. Estou orando, dizendo, Deus, manda esse mal embora. Eu acredito que é um espírito. Todo escuro aí, todo negro. Tipo uma sombra contornada. E eu disse para ele assim, Deus já te livrou da morte, mais do que uma vez. E até quando você vai decidir de voltar para Deus? E ele virou para mim e disse, eu sei do que o senhor está falando, eu era da Quadrangular, lá do pastor Marcos, aqui em Jundiaí. Eu frequentava lá. E eu disse, eu também sou pastor da Quadrangular e sou missionário. E Deus fez eu ter um infarto para dizer para você que Deus tem um plano na tua vida, tem um propósito. Se você reconciliar com Deus e aceitar Ele novamente, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai tirar você daí, porque Ele já te livrou de acidente de moto, Ele já te livrou dos rins, Ele já te livrou do problema do coração,
já te livrou o problema de pulmão. E agora você está nessa situação aí. Aí ele confirmou ainda, ele disse, eu sofri acidente de moto. Eu sou transplantado de um rins. Meu coração, por causa do rins, inchou demais. Tive problema. E ainda está inchado. E também tive problema de pneumonia. Falei, então, é sua última chance. Aí, dali, eu comecei a orar por ele. Virei para o rapaz que estava do lado. Disse, eu vou orar por você. Porque aquele rapaz ele estava com a tráquea. Não podia falar, não conseguia se movimentar. Ele tinha sofrido uma convulsão, bateu a cabeça. Estava com dificuldade para movimento, para fala. Estava ali respirando pelos maquinários, estava ali com sondas, se alimentando por sondas. E oxigênio por sonda e tudo ali com a tráquea. E eu comecei a orar por ele. E disse para os ambos que eles iam sair dali. O Alex saiu primeiro que eu. E eu disse, olha, vou te encontrar no quarto, a gente vai conversar e vamos orar mais. E fui para o quarto também depois de 24 horas. Chegando no quarto, encontrei um homem chamado Oswaldo que tinha sofrido um acidente. Orei por ele, recebeu alta, foi embora. E tinha um rapaz chamado Lucas, que estava com uma infecção há quase 30 dias, tomando antibiótico todo dia. Essa infecção já tinha se generalizado, né, do fígado para o rins, e por último depois para o retro. E ali, então, eu comecei a orar por ele e falei, olha, Lucas, Deus pode tirar você daqui, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele falou, ó, pastor, meu pai e minha mãe é crente da Brasil para Cristo. Eu ia quando era pequeno, mas não gostava muito, não. Então, tive algumas decepções de pessoas lá no meu bairro, lá, que dizia ser pregador, e me decepcionou. E eu, pastor, bebo, estou na vida aí, faço um monte de coisa errada. Mas eu aceito Jesus, eu creio que Jesus pode me curar. Falei, então, se você crê, então confessa Jesus como Senhor e Salvador. Ele deitado ali na cama, confessou, fiz oração por ele, entregou a vida para Jesus. Quando foi num dia, acho que 2 dias depois, eu cheguei para ele, 6 horas da manhã, e disse, ó, hoje o médico vai passar aqui e ele vai suspender esse antibiótico e vai te dar alta. Ele falou, sério, pastor? A enfermeira acabou de dizer que a infecção passou por reto, que o meu caso é muito sério. Eu falei, não, mas Deus vai te curar. Você não aceitou Jesus? Deus vai tirar você daqui. Pô, pastor, o que eu mais quero é sair daqui. Eu falei, então você vai sair. Se você sair, você vai para a igreja? Pô. E graças a Deus que Deus respondeu a palavra do profeta. 9 horas da manhã, realmente passou. O médico tirou deles antibióticos, queria começar a tomar comprimido em casa. E depois, à tarde, ele teve alta. Fui num outro quarto, onde estava o Alex, para orar por ele algumas vezes. E encontrei um outro senhor chamado Cido, que tinha tido um AVC. Estava desenganado pelos médicos, mas ali foi para orar por ele, ele recobrou sentido, abriu os olhos, movimentou, conversou. E eu, então, conversando com o espírito dele, a alma dele, falei para ele aceitar Jesus para sua salvação. Depois, no lugar do Lucas, chegou um cara chamado João Paulo, que foi separar uma briga do enteado e acabou levando uma facada nas costas. E perfurou o pulmão, estava em estado grave. E eu falei, Deus te livrou da morte, moço. Se você aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, Deus tira você daí. Olha aí, o dreno do seu pulmão está saindo água e sangue. É sua chance. Ele falou assim, eu sou desviado. Eu conheço a palavra, já fui na igreja. Falei, então, quer confessar Jesus? Vou orar por você.
e Deus vai te dar alta. Ele confessou Jesus, orei por ele. No outro dia, João Paulo estava de alta. Tiraram o dreno dele, fecharam o curativo e mandaram ele para casa. Depois conheci ali, naquele quarto onde eu estava, um outro que chegou no lugar do João Paulo. Esse tinha diabetes, estava cego, e barriga d'água, o seu José. E eu falei, o senhor não enxerga nada? Ele, não vejo. Eu falei, olha aqui para mim. Ele falou, não vejo nem vulto, tudo escuro. Aí fui orar por ele. E eu orei por ele e disse, vou fazer uma coisa aqui. Comecei a mexer a mão assim na frente dele. Assim. Falei, você está vendo alguma coisa? Ele falou, senhor, estou vendo sua mão dando tchau. Eu falei, você já está vendo minha mão. E o meu rosto? Eu falei, não, o seu rosto ainda vejo tudo escuro. Sua mão também está vendo escuro. Mas sabia que era uma mão. Orei novamente. A hora que eu orei, falei assim, olha para mim. Ele falou, agora estou vendo você. Falei, então olha para a televisão ali que está ligada. Ele falou, estou vendo uma mulher vestida de vermelho. E começou a gritar, glória a Deus, aleluia. Estou enxergando. E fez tanto barulho que as enfermeiras, o pessoal, tudo corredor, entrou tudo no quarto para ver. Que o homem cego voltou a enxergar. Aí ele disse que era filho de um pastor, que a filha dele também era evangélica. E fui lá no quarto do Alex orar mais uma vez e disse, o médico vai te dar alta, você vai sair para casa. Você vai poder passar o ano novo em casa. E o Alex foi embora. E no lugar do Alex veio um homem chamado Jovelino, terceiro infarto. Conversei com ele, preguei para ele. E ele então disse, eu já fui em igreja, até namorei uma pessoa crente, mas acabou não dando certo. Falei, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou, eu gostaria. Ele fez uma confissão de fé e eu orei por ele. Uma coisa tão interessante é você estar ali passando por uma recuperação de um infarto, quase partir para a glória. Estava ali recuperando, mas Deus me usando. Uma enfermeira, que era da igreja quadrangular também de Jundiaí, estava afastada da igreja. Orei por ela. Uma outra enfermeira pediu oração, enfermeira da CCB, dizendo que estava querendo desistir de igreja, desistir de tudo. Aí eu fui lá, orei por ela. Veio também uma senhora que também fazia limpeza e disse, ô missionário, eu ouvi falar que Deus usa tanto o senhor aqui, ó, todo mundo está falando, o senhor não quer fazer uma oração por mim? Estou sendo muito perseguida por uma vizinha. Aí eu orei por ela. Também orei pelo senhor que tinha passado pelo infarto, senhor Aparecido, que também saiu da emergência. Orei também por um senhor chamado Francisco, que estava até no corredor esperando um quarto vagar para ele poder entrar. Até vagou o quarto. Aí ele confessou Jesus. Aceitou Jesus. Orei por ele. Também orei pelo seu José, que também tinha sofrido um infarto. Mas uma coisa muito interessante foi que no dia 27, no sábado, 8 leitos dos quartos que eu ia, naquele corredor do quarto andar ali, ala 4, né? Do 401 eu estava, e eu ia então orando em todos os quartos ali. Tinha quarto que eu podia entrar, tinha quarto que eu só podia orar na porta, por causa de infecção, de bactéria. Mas 8 leitos recebeu alta. A enfermeira-chefe até disse, nunca vi isso acontecer aqui no meu plantão. Esvaziou todos os quartos. Eu falei assim, todos os quartos que eu estava orando. Ela falou, pastor, continua orando que está dando certo. Deus está fazendo milagre, pastor. Acabei conhecendo desde o Fernando, me tratou muito bem, diretor do hospital, né? Também a Thaís lá, do PA, é a chefe, né, dos enfermeiros lá administrativa
do PA, porque acabei vindo para casa no dia 29, mas no dia 30 ainda baixou a pressão demais, e voltei de volta, e aí acabei orando por mais pessoas, né? Lá nos leitos da emergência. Aí voltei para o quarto de novo, eu orei para outras pessoas, e Deus fez muitos milagres. E eu estou aqui para contar esse testemunho maravilhoso que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. Hoje eu estou em casa, estou me recuperando. Minha veia foi desentupida, colocaram um stents, né, que é uma molinha, né, uma redinha que abre aonde lesionou, devido à parada que meu coração parou em um certo período. Uma válvula também teve uma lesão, mas estou me recuperando. Quero agradecer a todos que oraram por mim, a todos que fizeram clamores, vigília, intercessão, que mandou uma mensagem para mim, os pastores que oraram por mim, a minha igreja que oraram por mim, os membros da minha igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe. Passando pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum. Passando pela morte, gerando vidas. Esse é o meu testemunho. E você, que se encontra enfermo, você, que tem alguém doente, enfermo neste momento, faça seu pedido de oração, coloque aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém. Mande para alguém. Ficou um vídeo longo, já estou aí há 22 minutos. Mas é importante você compartilhar. É importante você comentar. É importante você fazer um @ destacar, um @ seguidores, para poder atingir outros com esse grande testemunho. Fale, divulgue, compartilhe e faça seus pedidos de oração. Cada nome de cada família, de cada pessoa que fizer um comentário nesse vídeo, eu vou estar aqui em casa recuperando, sim, mas orando por vocês. O médico me deu um atestado de 30 dias, mas eu não consigo parar de pregar. Se for para morrer, que eu morra pregando. Eu faço sempre um pedido de oração para Deus. Deus, não que eu queira ser igual a Jesus, mas tem que ser discípulo, imitador. Eu disse, Deus, nem que for na hora da morte, e nesta hora da morte, eu quero salvar mais um. Dá mais um. Quero salvar mais um. E graças a Deus, não passei para a morte, não morri, mas salvei alguns passando por ela. E se acontecer um dia da morte chegar, porque esses dias eu passei por esse momento, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu quero salvar mais um. Como Jesus ali na cruz salvou mais um. Minha pretensão era esse vídeo ficar em 30 minutos no máximo, mas deu aí 23. Receba um abraço do seu amigo missionário Isaías Ângelo Aguiar. Invista em missões. missionarioisaías@hotmail.com. Que Deus os abençoe e vos guarde. Invista em missões. Pix. missionarioisaías@hotmail.com.